portal Lisboa Jovem traz-te os presépios do século XVIII e XIX que estão aqui em exposição no edifício municipal do Campo Grande. São presépios que foram desencantados nos tesouros escondidos da cidade e que podes ver agora aqui no LX Jovem. Temos 7 conjuntos de figuras e 2 painéis de azulejo. Os painéis de azulejo são para contextualizar, na época, os conjuntos de presépios. Porque normalmente os presépios estavam em salas com painéis de azulejo que relatavam os momentos que antecediam a adoração dos Reis Magos ou a adoração dos pastores. Um exemplo é este painel que está atrás de nós, que é um painel do século XVIII, do segundo quartel do século XVIII, e outro do outro lado da exposição, que é já do final do século XVIII. Em relação aos painéis, eles estão aqui mesmo só para a pessoa ter a ideia como é que eram as outras manifestações artísticas na época. Portanto, temos aqui uma adoração dos Reis Magos, que é muito comum na azulejaria, mas que é muito rara nas figuras de presépio. O presépio português tem muitas figuras sempre de adoração de pastores. Os Reis Magos só aparecem com Machado de Castro no final do século XVIII. A peça mais antiga é este conjunto da Sagrada Família, que reproduz o altar do convento da Madre Deus, que é hoje o Museu Nacional do Azulejo. É provavelmente ainda uma peça do século XVII, final do século XVII. Atualmente descobriu-se que, através de métodos científicos, que os presépios que até agora eram considerados do século XVIII provavelmente têm uma origem mais recuada. Já sabíamos que os presépios portugueses são originais, são absolutamente originais no contexto europeu, e cada vez mais isso parece ser confirmado. Portanto, os presépios italianos, que toda a gente associa como sendo os mais originais da Europa, não são de facto os primeiros. Os nossos surgiram antes. Temos uma adoração de pastores com várias figuras. Cada uma das figuras tem um significado e uma simbologia. Cada uma delas significa uma coisa específica. Por exemplo, o pastor com a ovelha representa o bom pastor, que é uma das imagens de Cristo. E, portanto, tudo isto tem um significado que hoje nos escapa. A autoria é desconhecida, quer dizer, nós sabemos que há um nome associado a estes presépios, que é António Ferreira, que é considerado o melhor escultor de presépios que nós tivemos. Infelizmente não sabemos quando nasceu nem quando morreu. Sabemos que o pai era escultor e sabemos que Machado de Castro disse que o melhor escultor de presépios que existiu em Portugal foi exatamente António Ferreira. E se nós vimos as peças, percebemos que um objeto como este, que é quase esboçado, não é um objeto terminado, é só uma peça feita rapidamente, tem uma força escultórica que traduz exatamente a qualidade deste autor. Este conjunto é composto por 2 presépios diferentes, ainda que os grupos reproduzam imagens idênticas. A Sagrada Família deste conjunto existe, só que precisa de restauro, portanto não foi possível trazê-la. Os Reis Magos pertencem à oficina do Machado de Castro, que ele designava como laboratório, exatamente porque era um local onde se planeava, onde se procurava descobrir novas formas de escultura. A Sagrada Família pertence a um discípulo de Machado de Castro. O tipo de presépio é inovador para o século XVIII porque é uma apresentação aos Reis Magos e não uma adoração aos Reis Magos, ou seja, a Virgem vem mostrar o menino aos Reis Magos que se ajoelham perante ele. É um projeto meu de há alguns anos e este ano foi execuível, portanto, para a ocasião do Natal, em vez de fazer uma decoração com uma árvore de Natal ou com um Pai Natal, acho que chamar a atenção do público em geral para o que representa o Natal, que é o nascimento de Jesus, não é? E no fundo trazer esta belíssima coleção de presépios que estão nos depósitos dos museus e que não são conhecidos do grande público. Fiz um primeiro contacto com o Museu Nacional de Arte Antiga, abriram as portas, o Museu da Cidade também, o Museu do Azulejo também foram espetaculares. Tive a feliz coincidência de conhecer, através de uma amiga comum, o Dr. Alexandre Paes, que nos deu esta preciosa ajuda na montagem da exposição e que escreveu o texto do catálogo. Este átrio é o cartão de visita da Câmara, não é? Por aqui passam os munícipes que vêm tratar dos assuntos burocráticos e que, enquanto esperam, enquanto se passeiam aqui pelo Campo Grande, podem vir visitar esta exposição, que eu acho que é digna de ser vista. Esta peça do Museu da Cidade é um objeto que é o aproveitamento de uma maquineta. Maquinetas são estas caixas, por assim dizer, onde se colocam as imagens.
A maquineta é anterior ao presépio, é um presépio mais tardio, provavelmente o início do século XIX também. É uma peça mais popular, não no sentido pejorativo da palavra, é uma peça provavelmente conventual. Nós sabemos que as freiras tinham o hábito de fazer pequenos presépios para ter nas suas celas, nos conventos, e normalmente decoravam com papel, as imagens poderiam ser feitas até em pão, cera, como é o caso de algumas destas peças que não devem ser barro. Todas as outras peças nesta exposição são terracota. Temos aqui papel, conchas, ou seja, tudo aquilo que um espírito mais minucioso poderia colocar no presépio e decorar ao seu estilo. Percebemos que há um espírito feminino na execução de uma peça desta natureza. Este conjunto é de um colecionador particular. Muitas peças de muito boa qualidade encontram-se, de facto, nas mãos de colecionadores particulares e aqui estão alguns objetos, de facto, de muito boa qualidade. Eles estão montados como sendo um presépio, apesar de das peças pertencerem a presépios diferentes. A peça mais antiga é a Sagrada Família, que é do início do século XVIII, eventualmente o tal António Ferreira. O conjunto dos pastores à frente é um pouco mais tardio, é de meados do século XVIII. É uma minúcia de detalhe em pequenos gestos, como por exemplo aquela figura feminina que toca, a forma como ela toca no homem. Nós intuitivamente percebemos que somos capazes de fabular logo que há um relacionamento entre aquelas duas figuras. Quem faz isto é uma pessoa que sabe olhar muito para os outros e sabe muito olhar para a gestualidade das pessoas e o que é que ela traduz. Também muito interessante é a figura da mãe a amamentar o filho, que por uma questão de pudor, aquela peça, quando veio para a exposição, o peito estava todo pintado. Exatamente porque alguém achou que provavelmente era excessivo mostrar a figura a amamentar a criança, portanto fez-se uma limpeza e expôs-se a peça como deve ser. A Fuga para o Egito é uma peça mais tardia, provavelmente da escola de Machado de Castro, pela sua qualidade. Em segundo plano, a cidade de Belém, que aparece invariavelmente nos presépios de maiores dimensões, neste caso com uma caçada, que é um tema que pode parecer estranho, mas as caçadas têm um sentido representativo, ou seja, elas mostram que Cristo veio para redimir os pecados. E, portanto, a caçada é exatamente isso. O cavaleiro que caça é a figura de Cristo, portanto, é uma simbologia e daí este pormenor. Mais um presépio conventual. Percebemos sempre que eles são conventuais quando têm a introdução de todos estes elementos, flores, penas, flores de papel, flores secas, etc. Este presépio pertencia ao convento das Trinas, ao Rato, onde hoje é o edifício onde hoje ainda é a igreja e onde está a Polícia Judiciária. É uma peça, mais uma vez, característica, com a adoração aos pastores, a Sagrada Família e o Arcanjo a celebrar o nascimento do menino. São poucas peças, mas elas traduzem exatamente toda a tradição do presépio. A última peça, em termos de tempo, provavelmente das peças mais tardias desta exposição, final do XVIII, princípios do XIX, é este presépio, a autoria de Faustino José Rodrigues, que é um dos discípulos de Machado de Castro e o preferido de Machado de Castro, e percebe-se porquê, pela qualidade das esculturas. É um presépio que já não é tanto barroco, já é um presépio que anuncia o neoclássico. Tem várias particularidades, não só a qualidade excepcional da escultura das figuras, a qualidade da pintura, da indumentária das figuras, mas tem também a particularidade da Sagrada Família ter olhos de vidro, que é relativamente comum na escultura do século XVIII, a introdução de olhos de vidro. Não é tão comum aparecer o Menino Jesus com olhos de vidro, mas ainda mais incomum é o facto de todos eles terem olhos de vidro, os olhos serem azuis. Normalmente são castanhos. Especialmente o menino, é realmente difícil imaginar como é que foi possível fazer com aquela dimensão uns olhos para colocar naquela imagem. É uma peça notável, de facto, e que merece o facto de ser o ex-libris da exposição e o elemento que publicita toda a exposição. Em relação a este painel, é um painel que era um registro, portanto era um painel de exterior, que estava num prédio das Amoreiras. Faz par com uma cena de apresentação aos Reis Magos também. Trouxemos aqui a Fuga para o Egito, porque é o fim da exposição. É também o fim em termos de época, portanto esta peça é contemporânea do presépio mais recente, que é um presépio já do final do XVIII, princípio do XIX. É um grande registro que estava numa Rua das Amoreiras e que, com a demolição do edifício, foi para o Museu da Cidade, o painel, e daí que esteja aqui.